Ah, Nessa videoaula aqui, que abre essa aula que corresponde à unidade final da disciplina, eu tenho um objetivo somente, que é tentar esclarecer o problema central, certo? Essa última parte da disciplina trata de um problema central da epistemologia. Todo manual de epistemologia inclui uma seção, inclui uma entrada sobre o que a gente está chamando aqui do problema do regresso, o problema epistêmico do regresso. E esse problema tem uma origem clássica, na verdade, mas ele ganha áreas contemporâneos na medida que o coerentismo recentemente apareceu como uma alternativa viável, que foi a posição mais ortodoxa desde sempre, diante do problema, que é a posição fundacionista. Então, o objetivo, como eu já mencionei, é esclarecer exatamente o problema, certo? Porque ele trata onde ele quer, o que ele quer responder, por que ele é levantado em primeiro lugar, né? Porque existe um puzzle filosófico, dúvida filosófica, fez um problema importante para a epistemologia. Conectando só um pouco com o que a gente viu já na epistemologia, esse é um problema diretamente relacionado à preocupação, porque mesmo que a gente compre a definição tradicional do conhecimento, a gente precisa dar uma resposta a esse processo. Esse, mesmo que a gente aceite essa visão tradicional do conhecimento, essa visão não diz nada a respeito desse problema, certo? Esse é um problema, digamos, distinto do problema da caracterização do conhecimento, embora essa caracterização clássica do conhecimento, que a gente já conhece, agora está familiarizado, e crença verdadeira justificada, ela parece naturalmente também levantar esse outro problema, que é como então justificação se organiza de maneira que possa de fato gerar conhecimento ou não, certo? São problemas distintos, porém conectados, uma vez que a gente precisa tratar desse problema aceitando a definição tradicional do conhecimento. Então, deixa eu tentar apresentar o problema para você. O que eu estou chamando aqui de problema do regresso, conhecido mais classicamente como o teorema de Agripa, o paradoxo de Munchausen, há versões diferentes, como eu disse, mas eu vou me concentrar aqui na roupagem contemporânea do problema, certo? A situação inicial aqui, para a gente entender como esse problema surge, é de que é uma observação muito básica de que crenças dificilmente, muito raramente, pelo menos, né, em reflexão ordinária, onde a gente consiga imaginar isso acontecer, crenças raramente existem no vazio ou no vácuo. Quando a gente acredita em algo, a proposição que nós acreditamos, essa crença que nós mantemos, ela se conecta com várias outras crenças, certo? E de maneira mais específica, parece que quando eu tenho uma crença, essa crença está conectada individualmente com uma certa cadeia de outras crenças e, portanto, uma cadeia de justificação. Ou seja, essa proposição em particular, sua justificação, a justificação que eu tenho para manter essa crença, depende da justificação que eu tenho ou deveria ter para manter outras crenças que eu mantenho. Então, só para exemplificar com um caso mais particular, se eu acredito em P, que Maria não virá fazer a prova amanhã, e alguém se pergunta qual é a base para eu acreditar nessa proposição particular, para eu ter essa crença, eu posso apontar outras proposições do tipo, olha, eu acredito em P porque eu acredito que Q. Ou seja, eu acredito que Maria não virá fazer a prova amanhã porque eu acredito que Maria está doente. E aqui a mesma pergunta vale, qual a base para eu acreditar nessa outra proposição Q? Eu vou apontar novamente as razões que eu tenho para nessa isso porque eu acredito que Maria enviou um atestado médico, eu acredito que os médicos são confiáveis, e a pergunta continua. Bom, mas qual a base para acreditar nessas outras minhas bases? Quais são minhas razões para acreditar nisso? E eu tenho que seguir esse jogo, nesse pedido de dar razões e apresentar razões para minhas
ao P e pelas crenças que vão aparecendo nessa cadeia de razões, certo? Isso levanta algumas dúvidas, certo? Tipo, em último caso, vai caracterizar um problema epistemológico geral. Como é que essa cadeia de razões, como é que ela prossegue, certo? O que é que acontece aqui? Algumas indagações que eu mencionei surgem, mas algumas observações iniciais que a gente pode fazer já nesse ponto é que se nesse processo de apontar as razões para se nesse processo eu encontro um ponto de parada, mesmo que não seja um ponto de parada, mas em algum ponto nessa cadeia eu encontro não são elas mesmas justificadas, que eu não tenho razões para acreditar nelas, elas são falhas do ponto de vista epistêmico, então parece que a cadeia como um todo colapsa, certo? Como a figura de um prédio que sem sustentação desaba. Então, se eu não tenho razões, voltando para o nosso, eu não tenho razões para acreditar em P, porque em último caso as razões que aparecem na cadeia do tipo depois de R e S, digamos que volta a proposição T, mas a proposição T é injustificada, então, se em último caso, significa que eu não tenho razões para acreditar em P. Se o motivo para acreditar em P é porque eu acredito em Q, o motivo para acreditar em Q é por causa de R e S, e o motivo de acreditar em R e S é T, e T é uma proposição para a qual eu não tenho razões para acreditar, que é uma proposição justificada, ou cuja justificação é muito falha, significa que eu não tenho razões, ou que minha crença em R é injustificada, minha crença em S é injustificada, que minha crença em Q é injustificada, em consequência, minha crença em P também é justificada, certo? Então, uma primeira observação, que crenças se relacionam de maneira, de uma cadeia de crenças, no caso típico pelo menos, e que se eu não tenho, a segunda observação é que se nessa cadeia de razões eu encontro um ponto falho, a cadeia como um todo também falha, para o resto da cadeia como um todo. E uma outra observação é que se eu continuo a fornecer indefinidamente razões para minhas crenças, ou seja, é válido perguntar, certo, mas quais são as suas razões para acreditar nessa outra proposição? São essas e essas razões. Ok, mas ainda é legítimo perguntar quais são as razões para acreditar nessas outras e outras proposições. Se é sempre legítimo fazer isso, então surge a ameaça de um regresso ao infinito. Ou seja, que essa cadeia de razões se segue indefinidamente, sem um ponto de parada visível ou concebível, e isso, por sua vez, também levanta indagações filosóficas. O que isso quer dizer, então? Se cadeias de razões seguem ao infinito, isso significa que nós podemos ter crenças justificadas, significa que cadeias de razões podem ser justificadas se elas seguem ao infinito. Essa é uma outra preocupação, é uma preocupação que acaba motivando a nomeação do problema como nessa versão como problema do regresso, certo? A questão em si poderia ser resumida simplesmente como sendo a questão sobre como cadeias de justificação, como cadeias de crenças procedem. Em outras palavras, qual é a estrutura de cadeias de justificação? Dependendo de como seja a estrutura, isso leva a consequências epistemológicas significativas, certo? Então, suponha, por exemplo, que é o caso que sempre nessa cadeia de razões existe um ponto que é falho, existe um ponto que nós vamos encontrar proposições injustificadas, crenças que nós mantemos que são crenças questionáveis do ponto de vista epistêmico. Então, a consequência epistemológica, depois que nós respondemos o problema do regresso, é que o cético está certo. Nós não temos crenças justificadas e, portanto, não temos conhecimento. Porque a própria maneira como crenças se organizam implica no fato que nós não temos conhecimento. Ou suponha que essa ameaça ao regresso seja o caso, se concretize, que de fato cadeias de razões sempre vão seguir o infinito, que não existe um ponto de parada e a gente tem que assumir que sempre vai ser legítimo levantar o pedido por novas razões. Se esse é o caso, então aqui a gente tem outra consequência epistemológica a ser melhor esclarecida, mas intuitivamente isso parece implicar que nós também não temos justificação para
para manter qualquer crença que seja, porque qualquer crença que seja, quanto a ela, vai ser sempre legítimo pedir por novas razões, o que parece sugerir que não existe justificação, em último caso, para manter essa crença em primeiro lugar, certo? Qualquer uma dessas possibilidades mencionadas aqui parece ameaçar a própria possibilidade de conhecimento por consequência da ausência de justificação na cadeia de crenças, certo? E é disso que se trata o problema do regresso. Mencionei, às vezes, esse problema é chamado como o trilema de Agripa, né? Mas aqui a gente vai tratar não só 3 possibilidades teóricas, mas de 4, e no resto da disciplina a gente vai se concentrar nas 2 principais respostas mais influentes, certo? Defendidas. Então, nessa altura, uma primeira possibilidade teórica é que a justificação ela para em certas crenças que de fato não são justificadas. Está faltando um acento aqui no para. Mas, enfim, essa primeira possibilidade já é mencionada. É a mesma coisa de dizer que o cético está certo. Se esse é o caso, se a cadeia de razões sempre tem um ponto de injustificação, de ausência de justificação, então nós não temos conhecimento pela consequência de que nós não temos, como consequência do fato que nós não temos como ter crenças justificadas, porque a maneira como crenças se organizam sempre gera justificação. Uma segunda possibilidade teórica, também já mencionada, é que a cadeia sempre segue ao infinito sem a repetição de razões. Ou seja, se levantar a questão sobre quais as razões para manter essa proposição, e as proposições que vão aparecer nessa cadeia de razões são sempre novas proposições. Não há repetição de razões, e essa é uma outra possibilidade. Também parece sugerir ceticismo em primeiro lugar. Parece sugerir que o cético também está certo em sua conclusão pessimista sobre a posse ou a possibilidade de conhecimento. Mas isso também é provável que, de fato, 2, aqui, a segunda possibilidade, de fato, implica em ceticismo. 3, uma terceira possibilidade teórica, nessa altura, que uma cadeia pode ser circular, na verdade. Apareceu antes na cadeia, pode aparecer novamente como parte da cadeia que justifica ela mesma. Ou seja, cadeias de razões se organizam de tal forma que elas podem apresentar circularidades. Uma mesma proposição pode aparecer, ou melhor dizendo, uma certa proposição P pode aparecer numa cadeia de razões de forma que ela se repete. Quando a gente vai seguindo as razões para manter a proposição P, em algum momento a gente encontra P novamente. Ou seja, existe circularidade na cadeia de razões. A cadeia de razões pode envolver giros dentro de si mesmo. E essa é uma outra possibilidade teórica. Novamente, a primeira impressão é que, se esse é o caso, isso também parece favorecer uma interpretação cética sobre a questão da existência do conhecimento ou não. Porque circularidade, a princípio, parece ser contraintuitivo. Se eu estou tentando encontrar as razões para manter uma proposição P e a resposta é tal que sempre vou encontrar circularidade nesse pedido por razões, parece ser difícil derivar disso que nós temos justificação, certo? Nós estamos sendo circulares, parece que nós estamos cometendo algo como uma petição do princípio. Nós não temos base realmente para acreditar em tal coisa. Mas essa interpretação cética dessa terceira possibilidade teórica certamente é questionável, principalmente em períodos recentes em que essa visão corresponde ao coerentismo ganhou alguma defesa mais bem sustentada. A quarta possibilidade teórica, diante desse problema, é que a cadeia encontra um ou mais pontos de parada legítimos, ou seja, crenças cuja justificação não dependem de outra crença, de outra. Certo? Essa quarta possibilidade teórica basicamente diz que existe sempre um ponto de parada. A cadeia de razões se organiza de tal forma que existe um ponto de parada legítimo nessas cadeias de crença, ou pode haver pontos de parada legítimo nessas cadeias de crença. E o ponto de parada legítimo seria um ponto em que nós encontramos uma crença ou várias crenças que são justificadas,
que justificam o resto da cadeia de crenças, mas que elas mesmas não precisam receber justificação de algum outro lugar, de outras proposições. Elas dão justificação ou geram justificação sem precisarem receber justificação de algum outro ponto. Elas, por si só, são justificadas, certo? Por si mesmas são justificadas. E essa quarta possibilidade teórica caracteriza a visão ou reflete a posição mais ortodoxa diante desse problema. Ela implica aqui no que é conhecido como fundacionismo a respeito do problema do regresso. A ideia basicamente é que existe um ponto de parada, ou é possível um ponto de parada legítimo, ou seja, existe fundação para cadeias de crenças e essa fundação é o que sustenta o resto da cadeia. Então, eu mencionei a imagem do prédio colidindo. Se a quarta visão aqui está certa, então esse prédio pode ter uma fundação legítima. Não por acaso, a quarta posição é a posição mais ortodoxa. Por muito tempo, ela pareceu a única posição não cética possível. Qualquer uma das outras possibilidades parece implicar imediatamente que o cético estaria certo. Isso é questionável. Há interpretações não céticas de 2 e 3 aqui também. A gente vai discutir como o coerentismo ganhou uma repercussão significativa em tempos recentes, pelo menos uma versão específica do coerentismo, e uma versão não cética, né? Uma interpretação sobre como cadeias de razões podem ser circulares, mas gerando justificação, certo? Então é disso que trata o problema, sobre como a cadeias de razões se organizam de forma que possam gerar crenças justificadas ou não, certo? É disso que trata o problema. Mais para frente a gente detalha em que consiste o fundacionismo e o coerentismo.